Olá, queridos, Deus abençoe, tudo bom? Vamos analisar o assunto de hoje, que é o cristão e a cultura. Por que eu trouxe esse tema para a gente refletir? Porque, não sei se você já se pegou assim, mas muitas vezes podemos nos pegar ou vemos certas situações de vários irmãos passando por certos desconfortos, por não saber como proceder diante da cultura do qual ele está inserido, em saber se deve dizer sim, se deve dizer não, se deve praticar ou não, por que não? Pois é, a gente vai analisar essas perguntas com base em algumas frases que eu vou deixar aqui para mim, para você refletir. Não sou eu que darei a resposta. Conforme a gente vai desenvolvendo o assunto, você vai pensando aí no seu cantinho, assim como eu, qual é a atitude mais certa a ser tomada. Também a gente vai analisar uma passagem bíblica de um servo de Deus que ele teve esse confronto cultural, não com a sua própria cultura, mas com a cultura alheia. E qual foi a atitude desse servo de Deus? Será que ele aproveitou a oportunidade de estar ali? Será que ele entendeu a visão? Louvado seja o nome do Senhor. Da gente estar em certas situações. Será que o servo de Deus, as situações acontecem por acaso? Ou será que em certos momentos de situações adversas na nossa vida, enfrentamos certas situações constrangedoras que confronta, os nossos princípios, mas mesmo diante disso, nós temos que entender que possamos absorver através dessa passagem bíblica que será rapidamente ressaltada hoje, as estratégias desse servo de Deus. Então, querido, de início, eu estarei te relembrando o que é cultura. Mas antes é importante a gente entender que a cultura ela faz parte da vida do cristão, assim como da vida do não cristão. Nós estamos inseridos numa cultura e ela faz parte do nosso cotidiano, não é verdade? Nós convivemos com ela e precisamos entender como interagir com essa cultura de forma benéfica. E o vídeo de hoje será didático, explorando essa parte. Como é que você deve agir quando você é confrontado culturalmente? O que você faz diante dessa situação? Pois é, que Deus possa nos abençoar nessa reflexão e que eu possa transmitir a você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de mais nada, eu quero relembrar a mim e a você o que é cultura, tá bom? Cultura é um conjunto de conceitos, valores, princípios, hábitos e ações de um determinado grupo. Então, nós sabemos que nós fazemos parte de um grupo, não é verdade? Pois é, esse grupo, ele tem uma cultura, ele tem hábitos, ele tem certos princípios, e no qual, quando nós fazemos parte desse grupo, nós acabamos compactuando com essa cultura. Mas quando nós somos cristãos, peregrinos numa terra, porque a terra que almejamos, a terra não, o local é o céu. Então, nós estamos aqui passageiros, não é verdade? Mas estamos aqui, nós fazemos parte, dessa cultura, estamos inseridos nela. E aí, qual deve ser a nossa reação quando formos confrontados? Não é verdade? Mas é importante eu ressaltar também para você, assim, de forma bem simples, o que é cultura. É um modo de um povo viver, não é verdade? Que inclui traços básicos como roupas, comida, a economia, a diversão, a arte, a religião e outros, não é? Então, diante do que
foi assim rapidamente ressaltado que a cultura, no qual eu e você relembramos, eu tenho que ressaltar algo também que é de suma importância. Quando a gente vai trabalhar, né, esse assunto, o cristão e a cultura, sobre o evangelho, tá? Temos que entender algo importantíssimo, que o evangelho, ele é supracultural, pois define e explica a cultura, não o contrário. Ele é cultural por ter sido também revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. O evangelho também é intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. E também multicultural, ao ser destinado a todos os povos e línguas. E transcultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Coisa linda, né? Essa frase linda de ser falada é ressaltado por Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano e missionário, ligado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e Internacional. É um homem que vive na pele, né? Ali no seu cotidiano, o que é viver sendo confrontado culturalmente e conhecendo outras culturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, o cristianismo, ele se utilizou da cultura grega. Quando a gente vai ler as cartas, né, do Novo Testamento, a gente vê ali a expansão do mundo helênico. Essa cultura grega, ela se fez sentir no mundo bíblico. Quando você vai ver ali a vantagem de usufruir dessa cultura grega. A língua grega, querido, ela passou a ser a língua universal daquela época, principalmente para o comércio. A cultura grega facilitou a comunicação entre outros povos, preparando o mundo para o grande advento do cristianismo. Outro ponto importante que eu não posso deixar de ressaltar, que deve ser considerado, é que a igreja primitiva não nasceu na nossa geração, né? E nem no nosso mundo ocidental, porque era um povo oriental. Então, por ser oriental, muitas vezes, quando lermos a palavra do Senhor, se a gente não levar em conta o estudo cultural desse povo oriental, muitas passagens bíblicas nós não iremos entender, porque muitos hábitos e atitudes desses povos têm a ver com a parte cultural. E a mensagem também do servo de Deus aqui nas narrativas bíblicas, muitas vezes estão inseridos culturalmente. Olha que coisa importante, olha que assunto importante a ser estudado. Levanto sempre a bandeira do conhecimento. É sempre bom a gente estar sempre buscando o conhecimento. É claro que a gente tem que respeitar aqueles que já acham que tá bom para eles. Por que não? Não é verdade? Assim como o apóstolo Paulo respeitava o ministério do apóstolo Pedro, porque a Bíblia fala que os apóstolos eram pessoas iletradas, Pedro respeitava o ministério do apóstolo Paulo, conhecedor do mundo helênico, de línguas, né? Diversas línguas, e era um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, mas mesmo assim Paulo não desprezava o ministério do apóstolo Pedro e muito menos o apóstolo Pedro ali com a sua cultura judia, né? Sendo usado por Deus para ministrar aos judeus, não desprezou a vida e o ministério do apóstolo Paulo, que foi destinado a gentios. Querido, a vida de cada um tem um propósito. Então, a gente tem que entender que para Pedro, Deus quis assim, usá-lo ali para os judeus. Mas para usar para o mundo gentio, com uma visão helênica, era necessário um Paulo. Então, a gente aprende uma grande lição.
A gente nunca pode achar que a outra pessoa tem que ser como nós. Ou a gente nunca pode achar que aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, ou de ela gostar muito de estudar e buscar mais conhecimento, a gente tem que desprezar ou desvalorizar ou não aceitar, porque isso não está ardendo no meu coração. Porque muitas vezes você foi chamado para o ministério como do apóstolo Paulo, local, do apóstolo Pedro, melhor dizendo. Um ministério local, mais específico ali na nação judia. Mas o apóstolo Paulo, ele entrou por lugares, visitou nações, pessoas, e era necessário aquele vasto conhecimento. Era necessário Deus levantar uma pessoa com um vasto conhecimento do apóstolo Paulo. Então, nós temos que entender que Deus tem um ministério na vida de cada um e Deus se agrada da união. Nós temos que aprender com esses dois apóstolos abençoados. Embora Pedro fala que tinha coisas difíceis demais que o apóstolo Paulo escrevia que ele não conseguia entender, mesmo assim, ele não desvalorizou a vida e o ministério do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Pedro ele tinha visão, ele sabia que Deus trabalhava na vida de cada um de forma diferente e cada um tem um propósito. Então, com isso, você não pode, e nem muito menos eu, querer que as pessoas venham a ser como eu, desejar as mesmas coisas que eu. Pare com isso. Deus trabalha na vida de cada um de forma especial e de forma diferente. Busque sempre união, que possamos ser como esses dois apóstolos, respeitando o ministério um dos outros e assim caminhando para fazer a obra, porque é isso que Jesus gosta. União, mas sem mais me estender, vamos lá. Então eu falei que essa língua ela foi universal, né? E que a cultura grega facilitou a comunicação entre os povos, preparando o mundo para o grande advento. Outro ponto também é que a igreja primitiva não nasceu em nossa geração e nem no mundo ocidental, porque era no mundo oriental. E por isso, muitas pessoas têm dificuldades, às vezes, de entender certas passagens. Então, se seu coração se aquece em buscar mais, em estudar mais, vá, querido. Vá, porque muitas vezes é propósito do Senhor para te usar lá na frente. Deus usou o apóstolo Paulo com base naquilo que ele estava estudando, muito menos sem conhecer o Senhor. Coisas que ele estava se preparando, que ele jamais pensou que Deus iria utilizar todo aquele vasto conhecimento daquele homem. Então, se seu coração arde por conhecimento, busque, mas sempre priorize a palavra do Senhor. Mas se você está feliz aonde Deus te colocou, amém também. Busque sempre união. O evangelho é maravilhoso e é para todos fazerem a obra, porque Deus é um Deus que ama a união. Então vamos lá, querido? Não vou me estender muito. Então a gente viu que ocorre essa dificuldade. Se você ama em conhecer a palavra do Senhor e se você quer entender melhor, se possível, busque um pouquinho mais do conhecimento, do contexto histórico, do contexto cultural das passagens, do contexto político ali da época, também influencia, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, temos que olhar aqui para a história da igreja e ver como os cristãos do passado lidaram com a cultura da sua época. A passagem no qual eu vou ressaltar rapidamente, que se encontra no Novo Testamento, a gente vai ver a atitude do servo de Deus da época ali, quando ele é confrontado ali culturalmente. Eu sempre vou falar essa palavra, minha língua embola. Mas assim, antes de eu entrar na passagem bíblica, eu gostaria de ressaltar duas coisas com você, que nós cristãos, se não vigiarmos, somos levados a ter essa atitude. Que a primeira é aquela pessoa que ela é um cristão contra a cultura. Ela rejeita tudo que for cultural.
ela tem atitudes radicais. Ela parece que vive numa bolha, que ela não vive num contexto cultural e ela rejeita tudo. Não, a gente não tem que ir por este lado. A gente tem que pegar a cultura, né? E pegar a Bíblia, a cultura e colocar a Bíblia como parâmetro dessa cultura e tentar usufruir o que tem de bom culturalmente, ok? Nada de radicalismo em nome de Jesus. Então, essa é um ponto extremo. O outro ponto extremo que eu quero ressaltar é aquele que quer pegar o evangelho e se adequar à cultura. Nunca podemos fazer isso, porque a palavra de Deus ela é inerrante e infalível. Então, é a cultura que tem que se adequar ao evangelho para a nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo. E Ele nos ensina, através de sua palavra, como agir de forma que agrada a Deus. Então, eu vivo num contexto cultural, aqui da minha época, do meu grupo, né? Do grupo que eu falo aqui, do meu Rio de Janeiro, aí depois vai só diminuindo, do meu grupo social, né? Aqui do meu contexto histórico, aqui do meu contexto cultural. Mas todas as minhas atitudes, no caso, as minhas decisões, o que eu acho certo ou errado, culturalmente eu tenho que pegar e colocar com a visão bíblica, porque a Bíblia é o parâmetro para fazer com que eu venha entender se eu estou agindo certo ou não. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente mãezinha, né, que é muito confrontado quando o filho está no colégio e várias outras coisas que a gente passa por certas situações que a gente fica sem saber como agir. Então, vai aí uma dica. Você pega essa situação desconfortante, que você tem que tomar uma atitude e você não sabe se você está tomando a atitude certa ou errada. A Bíblia é o parâmetro para você tomar atitude. Por que a gente está fazendo isso? Isso vai causar qual fruto? Vai causar fruto benéfico para minha vida, para a vida dos meus filhos, para quem vai usufruir isso. Vai causar fruto benéfico que vai abençoar o meu filho, a minha filha, vai abençoar a minha vida, minha casa futuramente. Qual é o fruto que isso pode causar? Né? Porque a Bíblia fala que tem a lei da semeadura. Então, use a palavra do Senhor para te ajudar. Ela está aí disponível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, quando a gente vai analisar a cultura, o cristão e a cultura, pode ocorrer também algo que eu quero ressaltar aqui, que foi um exemplo de um professor muito abençoado que se chama Franklin Ferreira, tá? Ele é autor de vários livros, eu vou somente ressaltar 2 aqui: Teologia Sistemática e a Igreja Cristã na História. Ele é pastor, mestre, professor, é uma bênção esse homem. Mas ele dá um exemplo no seu artigo que eu achei muito interessante, eu gostaria de ressaltar nesse vídeo aqui para mim e para você. E diz assim, que ele traz o pensamento, a reflexão do cristão e a cultura como se fosse assim um paradoxo, uma oposição contrária entre si, o cristão e a cultura. É uma tensão dinâmica entre a ira e a misericórdia. Aí o exemplo que eu vou ressaltar aqui que ele traz, você vai entender porque ele fala entre a ira e a misericórdia. Ele dá o exemplo de uma mulher que é espancada pelo marido. Aí ele faz a pergunta: a mulher deve processar o marido? E ele mesmo responde: como cristã, ela não deveria, pois o crente não leva outro ao tribunal secular. Mas como cidadã? Aí ele responde: sim. Então esta mulher vive um conflito paradoxal. Mas se a gente analisar o ponto no qual eu ressaltei na metade desse vídeo, quando eu falo que diante das atitudes que a gente tem que tomar, no caso as decisões, quando a gente é confrontado, a gente tem que pegar aquela situação e colocar
a Bíblia como parâmetro daquela situação. Fazer com que a gente venha analisar com a visão bíblica. Porque assim a gente vai errar menos. Assim a gente não vai ficar com aquela dúvida se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Porque muitas vezes pode ocorrer da gente querer pegar o evangelho e adequar na cultura. Foi o que aconteceu, que eu ressaltei no começo. E quando a gente começa a pegar o evangelho para se adequar na cultura no qual vivemos, olha o perigo aí. A gente passa a não valorizar mais a palavra do Senhor como algo primordial na nossa vida, porque são os ensinamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali é o norte para seguirmos, para não errarmos. Ali ensina se cairmos o que devemos fazer. Tudo, querido. Então, qualquer dúvida, principalmente cultural, principalmente para a mãezinha que tem filhos, principalmente para a vozinha, principalmente para pessoas que é confrontado pelo seu grupo social, cultural, corre para a palavra do Senhor para buscar direção, que Deus vai te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, rapidamente, sem me estender mais do que eu já me estendi, eu gostaria que você anotasse aí Atos capítulo 17, do 15 ao 33. Não vou ler tudo. Se você puder, tá bom? Leia. Vai edificar a sua vida. Você vai entender ali todo o contexto que estava acontecendo. Atos capítulo 17, do 15 ao 33. Mas eu só vou ler alguns versículos. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Aqui está falando que Atenas, onde Paulo se encontrava, era um local que era cheio de idolatria, de tal forma que dominava a cidade. Acompanha comigo também no verso 22, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhe anuncio. Paulo ali estava num momento desconfortante. A sua cultura estava sendo confrontada. E os princípios bíblicos no qual ele cria também estava sendo confrontado. Ele via, ele percebia que aquele povo ateniense estava indo contrário à palavra do Senhor. Mas Paulo se aproveitou do misticismo, querido, dos atenienses. Louvado seja o nome do Senhor. Utilizando o Areópago em Atenas como uma estratégia evangelística. Ele não chegou e começou a criticar. Talvez se estivéssemos lá, ou se fosse nessa época, a gente poderia chegar com um olhar de crítica e falar que todos iriam para o inferno, como a gente vê muitos por aí criticando. Mas eu aprendo com o apóstolo Paulo, diante dessa situação cultural, desse confronto cultural que ele estava vivenciando. Eu acredito que quando ele parou e viu aquela situação, ele deve ter pensado: tudo é permissão do Senhor e Deus permitiu que eu estivesse aqui. Diante dessa situação que talvez é desconfortante, mas Senhor, me dê estratégia para no meio desse caos o Senhor me usar e a tua palavra ser propagada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, querido Deus, deu discernimento àquele homem para que através daquela frase, ao Deus desconhecido, louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso 22, Paulo começou a anunciar Jesus para os atenienses, utilizando o Areópago em Atenas como uma estratégia evangelística e pregou o evangelho baseado na frase: ao Deus desconhecido.
O misticismo e o politeísmo dos atenienses fazia parte da sua cultura, mas Paulo poderia criticar. Mas Paulo não desrespeitou a cultura daquele povo. Pelo contrário, encontrou uma estratégia para anunciar o evangelho através da lacuna deixada pelos atenienses. Talvez, querido, os atenienses ouviu o apóstolo Paulo porque ele não chegou com atitude crítica, com espírito crítico, se achando o certinho da história. Não, ele contemplou toda a situação e pediu oportunidade ao Senhor diante daquela situação que aparentemente, como pregar a palavra de Deus? Mas quando a gente olha o outro ser humano, o nosso próximo, com o olhar de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai nos usar em situações que menos a gente imagina. Porque, querido, quando a gente olha com amor, quando a gente não critica, quando a gente simplesmente quer abraçar, quer recolher, Deus, querido, louvado seja o nome do Senhor, Deus opera e nos usa. Então, que possamos aprender como o apóstolo Paulo, não criticar, mas ter visão evangelística e estratégia para alcançar o povo, as nações, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E para ir por todo mundo e pregar o evangelho, muitas vezes nós vamos ser confrontados culturalmente. E aí? Devemos ser como o apóstolo Paulo. Buscar uma lacuna, uma brecha no qual verdadeiramente Deus vai nos instruir para, através daquela porta, apregoar esse evangelho maravilhoso. E eu termino rapidamente te dizendo algo que, embora sendo peregrino, nós somos peregrinos dessa terra. Jesus não pede ao Pai para nos tirar daqui, e sim permanecer no mundo, para mudá-lo, para mudar este mundo. Como é que nós, cristãos, inseridos numa cultura, podemos mudar o mundo? Através de duas coisas que se encontram em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 14, quando Deus fala, Jesus, que nós temos que ser sal e luz do mundo. Sal para fazer a diferença, para trazer sabor, para impedir que este mundo